Eu não acredito, finalmente eu vou começar a ler O Príncipe Cruel. Olha a página que eu parei. Eu li O Príncipe Cruel e não gostei. Olá, sonhadores! Eu sou a Sandy, sejam bem-vindos ao Sonhos de Sandy. Vamos falar sobre O Príncipe Cruel, um dos livros que eu mais queria ler, que eu queria muito conhecer a história da Jude e desse povo aqui que é cruel. Não é só o príncipe, tá? E não tem só um príncipe nessa história. E é isso. É o seguinte, eu antes de ler ele, eu tinha assim na minha cabeça uma coisa que eu achava que do que era sobre, assim, imaginava que era uma coisa assim totalmente diferente do que é realmente. E aí, a verdade do porquê eu escolhi ler esse aqui é porque eu achei que era de romance. E romance nós temos zero aqui. Porque não dá pra considerar um beijo como romance, não é mesmo? Sejamos sinceros. Tenho esse livro e eu tenho o box, na verdade, o box tipo com a coroinha também aqui, ó. A coroinha e esse negócio aqui, ó. Essa flanela, eu acho que chama. E tá escrito, proteja o seu coração mortal. O que eu achava, proteja o seu coração, sabe? Do amor e tal, não sei o quê. Mas não, é literalmente isso. Proteja o seu coração mortal, porque você pode morrer, meu filho. É isso. E isso aí tá sendo dito pra Jude, porque a Jude, ela é humana. E uma coisa que eu não entendia no pôster que veio, porque ela tem chifres, sabe? E eu achei assim... Eu acho que ela é uma mistura, alguma coisa assim, isso que eu achava antes, né? Que ela é uma mistura, ela é alguma coisa muito, né, nova e sei lá. Mas não, ela é humana, ela é literalmente humana. Aquilo, na verdade, é uma coisa que a criada lá da casa, um bichinho de lá, faz no cabelo dela. Por isso ela fica com um negócio lá e pontudo. E eu achava, nossa, esse cara deve ser todo de bom, né? Porque não sei o que e tal, tanto que a pessoa fala desse cara. É isso, gente. Li O Príncipe Cruel e não gostei. Comecei a ler esse livro muito empolgada. É óbvio que eu tava doida pra ler essa história, que eu queria muito conhecer esse mundo novo, esses personagens e tal. Tanto que eu comecei pelo O Canto Mais Escuro da Floresta. E também é muito doido. Muito doido, mas foi legal, eu gostei. Apesar de não ser, né, o que eu tava esperando, mas foi bom. O que eu imaginava que aconteceria, que é... Eu imaginei, não, vou ler O Canto Mais Escuro da Floresta primeiro, porque eu acho que é uma história ligada, é uma história que tem a ver com O Príncipe Cruel. Assim, que tem a ver, mas os personagens como o Severin e o... Benjamin, o nome dele? O Menino Ruivo, eles aparecem nessa nova, só que, pelo que eu entendi, eles... Cada um tem um reinozinho, entendeu? Que tem um comandante, que tem o seu reino e tal. E conta aí a história da Jude e como ela, logo no começo, como a Jude e as irmãs foram levadas pro mundo das fadas, que foi assim, os pais delas morreram. Só que os pais delas morreram assassinados na frente delas. Foi muito doido mesmo, assim. Mas ela já tem uma irmã que ela é férica fada, não sei como fala, mas ela já é daquele povo lá porque a mãe dela teve um envolvimento com o pai dela. Da menina que é a... Ai, como é que é o nome da menina, meu Deus? Vamos dizer que o nome da menina é Olho de Gato. Tá, esqueci. Vivi o nome da... Viviane. É alguma coisa assim. Ah, Olho de Gato. Ela já é desse povo aí porque a mãe dela se envolveu com o pai dela de lá. E aí o pai dela foi lá e matou os pais delas, né? Que no caso, como ela vivia com eles, então era pai delas também. A Jude e a Taryn são gêmeas e a Vivi é a mais velha e ela não é gêmea, ela só é férica, né? Sim, nada demais, sabe? E aí, elas são, após o assassinato, elas são sequestradas pro mundo das fadas. Mano, coitadinha da história da bichinha, né? Ô desgraça. Elas são levadas lá pro mundo das fadas e elas têm que viver sob a proteção do... Como é que é o nome lá dele? Então, gente, basicamente eu descobri que esse homem, ele é um ogro. Eu tava vendo assim, ele é assim, não sei o que, mas nunca passou na minha cabeça que ele é um ogro, porque eu fui pesquisar, né, claro, fan art. E aí, eu achei muito engraçado ele ser um ogro. Madoc é o nome dele é Madoc. E ele é um ogro. Então aqui não diz assim, ele é um ogro, mas ele é verde, não sei o que. Quando eu olhei a imagem, eu disse, esse é um ogro. Nesse universo aqui, as fadas, esse povo desse mundo,
eles têm, né, um jeito diferente, assim, eles amam diferente, eles têm poderes sobre os humanos, eles meio que são imortais, tem um jeitinho, assim, pra matar, sabe? Tipo como pra matar vampiro. Tem também um jeitinho pra matar eles, mas se eles não forem, né, mortos, assim, eles são imortais. Mortais nada, né? Porque se tem uma forma deles morrerem, não são imortal, não. Então, tem muita coisa sobre esse universo e tem um problema nesse livro, porque você começa a ler ele e você não quer mais parar. Você não quer fazer mais nada da sua vida, apenas ler. Com certeza a Holly Black fez um negócio aqui pra não conseguir a pessoa parar de ler, entendeu? Não quero parar de ler. Mas é isso. Então, olha, fiz várias marcações. Eu tava lendo e conta muito da história da Judy, né? Como ela passou tudo isso. Logo no início, todas as coisas que ela veio a passar. Aí a gente pode entender um pouco por que ela faz o que faz. O porquê ela é tão forte, né? O porquê ela quer tanto ser alguém lá, sabe? Assim. E o mais interessante é que a Terry e a Jude, elas querem muito, muito fazer parte desse mundo dos féricos. Elas tentam se encaixar de alguma forma, só que elas são fracas, elas são humanas. Os féricos têm poder sobre elas. E é muito ruim, porque elas têm que viver com um negócio lá, parece que é um colar, que não deixa elas serem enfeitiçadas, porque se um de lá fala pra elas assim, ah, pula da ponte, ela vai pular porque né, ela não tem poder sobre isso. Então ela tem que usar um negocinho lá pra não deixar isso acontecer, tem que... A comida, elas têm que pôr sal na comida. Credo, nossa. A pessoa você comer uma fruta, tem que botar sal na fruta. Tem bebidas que elas não podem beber. Elas têm que tomar muito cuidado se elas começarem a dançar, porque pode ser que elas não parem mais de dançar, né? E tem várias coisinhas assim. Elas dizem sobre a proteção do Madoc. O Madoc é uma coisa meio importante. Eu acho que ele é general, se eu não tô enganada. Mostra, né, a história da Judy, tá? Depois que a gente termina de ler. Ah, entendi agora porque falar tanto dela logo no início. Tem um grupinho, elas vão pra escola, elas têm um tempo diferente. Eu achava super estranho, assim, quando elas iam que ia dormir, só que elas estavam indo dormir de manhã, porque à noite parece que era que acontecia, tipo, eles viviam, entendeu? Eu ainda acho confuso até agora, porque à noite é o horário de dormir e de manhã é o horário de você, né, viver. Mas tá. Lá tem um grupinho de gente mais, assim, que é alguma coisa. E também eu não entendi se todo mundo lá é alguma coisa importante assim, mas basicamente nós temos o Cardan, que ele é príncipe, ele é filho do rei, então. Tem uma outra que ela é filha da mulher lá das águas lá, ele parece que das sereias. E tem mais outro que é filho também de um cara importante, que acontece uma coisinha com ele que eu acho é pouco. Não muito pouco, mas eu fiquei bem chocada quando aconteceu, assim, eu fiquei passada. Aí tem esse grupinho de gentinha má, porque eles são maus. E eles basicamente aprontam poucas e boas, né? Um belo dia a Judy, ela decide que tá nem aí se for a mexer com ela, minha filha, que ela é forte, que ela vai dar conta. E eu foi agoniada, que é uma das coisas que eu acho que esse livro tem uns gatilhos assim. Eu não sei se todo mundo consegue ver isso como gatilho, mas eu fiquei bem mal mesmo, que eu tive que parar o livro por um tempo. E aí eu ficava depois, quando fui dar continuidade, ficava pensando se eu que não tá num dia muito bom, né, meio sensível, ou se realmente era uma coisa assim mais pesada mesmo. Porque logo desse início eu fiquei meio mal, assim, que eu passei a não gostar, que eu achei muito pesado. Nossa, fiquei assim mal. Então, basicamente, a Judy e a Taryn são deixadas pra morrer lá no... Empurram elas numa água que tem um bichinho que pode comer elas, sabe? Matar elas. E forçam elas a ficarem ali e elas têm que dar o jeito delas e acaba acontecendo outras coisas também com a Taryn. Eles, sabe, forçam... Não forçam, ela tem a opção de não fazer, mas praticamente a menina foi forçada a deixar a Judy se virar sozinha lá. Tipo, abandonar ela, sabe? Ai, gente, eu acho pesado essas coisas. A pessoa tá no maior sofrimento lá e simplesmente as pessoas ficam olhando a pessoa sofrer e não faz nada e aquela pessoa pode acabar morrendo ali. Tá, que é uma história, uma coisa assim, né? Ah, porque é o povo das fadas, eles são cruéis e não sei o que. Tá, mas ainda assim é muita crueldade, sabe? E o pior é que no final isso
meio que tenta dar uma justificativa no final pra isso que eu não acho que tem justificativa, eu não acho que seja uma coisa que simplesmente abona o que aconteceu, entendeu? Aí outra vez a Jude, ela é praticamente drogada porque enfiou uma fruta na boca dela e é uma fruta que ela não pode comer, né? Ela não pode comer umas coisas lá sem o sal, porque senão ela fica meio enfeitiçada, uma coisa assim. E ela fica, tipo, alucinógena, ela até chega a comentar que ela foi drogada. E lá ficam fazendo, sabe assim, ficam rindo dela, deixam ela lá, aí diz pra menina tirar a roupa, não sei o quê. Aí a menina tá fazendo a maior coisa lá. Ai, gente, eu achei bem pesado, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece também na vida real, não é uma coisa assim, ai não, porque é o povo das fadas, eles fazem isso porque eles são cruéis. Então, o ser humano também é assim, tá? E a menina acontece isso com ela, ela é drogada lá e fazem o que querem com ela, sabe? Podem fazer o que quiserem com ela. Que o que mandaram ela fazer, ela vai fazer, e aí ela tá lá, toda assim, não tá muito sã de si. Aí até que chega uma pessoa, vai lá e para o que tá acontecendo, senão, mano, iam pintar e bordar com a menina. O que mais acontece com ela? Eu já contei pra vocês que pode ter spoiler, então, pode ter spoiler, muito, tipo, muito, que eu não consigo contar uma coisa sem contar e ficar pensando assim, ah, meu Deus, será que vai ser spoiler? Aí não contar. Essa foi a parte que eu não gostei do livro, da história em si, eu achei meio pesado, eu não sei, assim, se foi só pra mim, sabe, que isso... Ai, outra vez, como eu disse, eles têm poder assim, se você não tiver com proteção, podem falar o que for pra você e você vai fazer. Que também aconteceu uma vez de mandar a Ju pular lá de uma torre. E graças a Deus, né, ela não podia ser enfeitiçada. E também eles usam os humanos como escravos, por exemplo. Ah, um humano fez uma coisa, ele vai ter que dar a vida dele agora por causa de tal coisa. Eles, tipo, dão uma coisa em troca. Ah, eu vou te dar tal coisa e fazem uma barganha ruim pros humanos. Eles pegam os humanos pra trabalharem pra eles. Os humanos ficam numa situação bem ruim, bem deplorável, assim. Eles meio que não fazem ideia de onde eles estão, o que eles estão fazendo. E é bem ruim. Ai, triste. Passou isso daí, né? Passou um tempo, um bom tempo. Deixa eu ver quando foi que eu comecei a ler. Nossa, só coloquei quando eu comecei, não quando eu terminei. Eu comecei a ler 1º de novembro de 2022 e eu acho que eu terminei em dezembro. Nem demorou muito tempo, né? Eu fiquei mal pelo tudo que aconteceu, mas também eu fiquei muito empolgada pra ler. Eu disse, não é possível que vai ser isso aí. Porque eu não acredito. Eu acredito que tenha mais, né? Que a história seja muito mais do que isso. Então eu dei continuidade, claro. Foi muito bom depois dessa parte, foi ótimo. Realmente, nada do que eu imaginava, né? Porque um beijo a gente não pode dizer que é romance. Eu achava que ia ter muito mais, assim, coisas da Jude com o Carda, mas teve nada. Tá, eu falei, né, que nesse grupo tem o Carda, do grupinho do mal. O Carda aprontava tanta coisa com a Jude que eu ficava assim... Gente, sério? Sério que esses dois vão ficar juntos? Eu não tô acreditando. Sério que o romance vai ser entre eles? Porque não é possível, tipo, depois de tudo que um cara fez pra você, assim, você ainda queria ficar com ele. Se bem que lá, assim, não tem muita boa opção, entendeu? Não tem uma boa opção. E ela quer muito ficar nesse mundo das fadas, ela quer viver lá com esse povo. Ela chega a dizer que se ela não pode se tornar melhor... Não, como é que ela diz? Tem uma frase que ela diz que é até um quote do livro, né? Que é... se ela não pode ser como eles, se tornaria pior do que eles, assim, do povo, entendeu? Porque ela quer muito ter um lugar dela lá, eu até entendo que ela basicamente, ela tem que ser como eles, ruim como eles, sabe? Ser vida louca. Vida louca é uma coisa diferente, né? Porque o povo tão ruim desse. Tá. Gente, aí começa a ter uma armação. E depois contou, né, um pouco mais da história da Jude. Ela entra pra corte. Ela começa a servir a corte, se eu não me engano.
E aí a gente começa a conhecer muita história. Eu acho a Jude, ela é bem esperta, sabe? Porque ela é aquele personagem... Ah, a coisa tá na tua frente, tu... Ah, eu já sei, vai pra outro rumo. Não, a Jude, ela é muito esperta. Ela vê o que tá na frente dela. Ela conseguiu perceber uma coisa lá muito legal. Que é né, um dos motivos que tem uma nova série de livros aí da mesma história desse povo. Que é a história, né, vocês sabem, né? Pois é, e aí a Jude começa a trabalhar lá. E ela começa a descobrir umas coisas. Ela também vê umas coisas assim do Card. Ela meio que começa a meio que ter pena dele. Porque meio que ele sofre na mão do irmão. Aí ele tem vários irmãos. Ai, gente, é meio bagaceiro. Aí ele tem vários irmãos e são tudo ruim também. Tem alguns que parece que não são tão ruins assim, mas é triste o final. Aí ela fica meio planejando. Oh, meu Deus, essa é besta. Não, quando a pessoa se apaixona, não, Aí a Jude, ela começa a trabalhar pra Kurt. E ela começa a ver que ela tem um lugar aí. Só que ela vai perceber que ela acha que tá do lado do bem, mas na verdade não é bem. Porque no fim não tem nunca presta. Então ela bola um plano, a menina bola um plano top pra sabe, as coisas fluírem lá. Ai, gente, é meio difícil falar sobre uma coisa e não poder, né, dizer a história como é que ela foi, porque você tem que ler, né? Porque é diferente se você ler. Se você só ver assim, vai ficar difícil. A história era de... Eu achava que era de romance, mas começou a contar a história lá de luta da Jude. A Jude, ela quer fazer a diferença, né? Ela não é bem, assim, uma pessoa cruel. E ela também pensa nos dela. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque já que ela vive naquele lugar, ela não ser totalmente a cabeça totalmente virada pra aquele povo lá. Eu não sei nem como explicar esse final, sei lá. Eu não sei dizer o que é o que no fim a história é, porque é uma coisa de hierarquia, tá lá. Tipo, é uma coisa de coroa, uma luta por poder, essas coisas. Ai, eu sou muito ruim mesmo de contar a história, sério. Mas basicamente foi isso, porque eu não gostei do livro, foi uma primeira parte. E depois eu gostei, mas também não gostei quando foi tentado justificar, porque... Tipo assim, o Cardan era muito mal com ela. E aí ele foi dizer, ai, eu nunca quis que ninguém morresse, não sei o que. Mas não justifica. Como é que a menina entender que ele larga ela lá dentro do rio, que um bicho pode pegar ela? Ele disse que ele não é assassino. Tá, ele pode não ser, mas ele ter jogado a menina num lugar que o bicho pode pegar ela e matar ela. Gente, não quer dizer muita coisa, isso, sei lá. Aí eu fiquei assim meio na dúvida, eu disse assim, é sério? É sério que ela vai ficar com ele depois de tudo isso? Eu até gosto quando eles começam a trabalhar juntos, mas a Jude, ela é bem esperta. Isso é muito bom, porque ela é bem esperta. E ela não se deixa levar por ele, sabe? E o amor deles é bem diferente. Tipo, o Cardan meio que se confessa pra ela, né, no final. Só que antes disso ele já aprontou várias com ela. E também eu lembro da cena que ele tá lá com outras mulheres. E aí ele fica encarando a Jude lá e... assim... É sério? Eu não consigo entender, sabe? É meio difícil. Essa é a história. Na verdade, esse é um livro muito bom. É o tal do plot twist, que chama isso. Eu achei uma revirada muito legal. Apesar de não ter o meu romancezinho que eu amo, né? Mas acho que deu, assim, né? E tem mais dois pra me ler, que é do veio do box, né? Que é O Rei Perverso e A Rainha do Nada. Que eu já tenho spoiler, né? Pra saber mais ou menos. É por isso que a gente tem que ler logo as coisas, porque fica pegando spoiler, a gente acha que é uma coisa e às vezes nem é. É um livro, assim, que prende a gente muito, muito, muito mesmo. Eu amei conhecer aí um pouco mais a escrita da Holly Black. Me conta aí o que você achou desse livro, sinceramente. Eu queria muito saber se foi só eu que fiquei assim logo nessas situações que aconteceram, né, com a Jude. Também a reação das pessoas sobre essas coisas que aconteceram com a Jude. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Aí, eu sei que eu já disse que eu não leio história de terror, mas isso aqui é praticamente uma história de terror.
Esse povo cruel, eles são... É o terror fatalístico.